Imagine estar no meio de uma discussão acalorada. O coração acelera, a mente começa a procurar palavras afiadas para se defender, e tudo o que você quer é vencer aquele confronto. Mas e se a verdadeira vitória não estiver em ter a última palavra, mas sim em saber quando se calar? Bem-vindo ao canal Poder 24 Horas, onde falamos sobre fé, resiliência e sabedoria à luz da Palavra de Deus. E ao final, uma reflexão de um filósofo famoso que irá se identificar com você. Hoje vamos mergulhar em uma questão que todos enfrentamos. Quando devemos falar e quando é mais sábio manter o silêncio? Pode parecer simples, mas essa decisão carrega um peso espiritual imenso. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que em momentos de crise optaram por falar ou calar. E essa escolha mudou o curso de suas histórias. Mas o que isso tem a ver com você? Muito mais do que imagina. Pense nas últimas vezes em que você se envolveu em um conflito. Como você reagiu? Se arrependeu depois? Será que você perdeu uma oportunidade de demonstrar sabedoria porque reagiu por impulso? Já aconteceu de você escolher o silêncio e ver um milagre acontecer no ambiente ao seu redor? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua vivência pode edificar outras pessoas. Vamos juntos entender como o Espírito Santo nos guia nesse processo e como discernir o tempo de cada coisa, como nos ensina Eclesiastes 3. Prepare-se para uma jornada de reflexão profunda. A sabedoria para lidar com conflitos não nasce da noite para o dia. Ela é forjada nas experiências, nas cicatrizes da alma e, principalmente, na intimidade com Deus. Pense em Jesus diante de Pilatos. Ele, que tinha todo o conhecimento e autoridade para rebater cada acusação, escolheu o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Esse silêncio gritou mais alto que 1000 palavras. E você? Já se perguntou o que o seu silêncio está comunicando? Às vezes, achamos que estamos sendo coniventes quando não respondemos, mas em muitos casos, estamos deixando espaço para Deus agir. Existe uma força poderosa no autocontrole. A palavra nos diz em Provérbios 17:28, até o insensato passará por sábio se ficar calado, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Isso te confronta? Já passou por uma situação em que o silêncio te poupou de uma vergonha maior? Ou de um rompimento irreparável? Comente aqui se você já viveu isso. A sabedoria no conflito começa pelo reconhecimento do nosso limite e pela entrega do controle a Deus. O que está em jogo nem sempre é a razão, mas sim a nossa paz interior. Quando colocamos nossa vontade no altar, até os confrontos mais intensos se tornam oportunidades de crescimento espiritual. Por outro lado, há momentos em que o silêncio pode ser cúmplice da injustiça. É por isso que precisamos da direção do Espírito Santo para saber quando falar. Lembre-se de Ester, que precisou romper o medo e se posicionar diante do rei para salvar seu povo. Seu silêncio a princípio foi estratégico, mas a fala no tempo certo foi crucial. Falar com sabedoria é diferente de reagir por impulso. Quantas vezes falamos demais e nos arrependemos depois? E quantas outras vezes nos calamos quando deveríamos ter nos posicionado com coragem? Talvez você esteja vivendo uma situação assim agora. Tem se calado demais por medo, por insegurança ou por receio de ser mal interpretado? Ou talvez tenha falado demais e causado feridas que ainda não cicatrizaram? Compartilhe nos comentários. O que é mais difícil para você? Falar ou calar? A maturidade espiritual nos ensina que cada momento pede uma postura diferente. Nem sempre a verdade precisa ser dita com dureza. Há um jeito de falar que cura e outro que destrói. Quando deixamos Deus guiar nossas palavras, até os confrontos se tornam sementes de transformação. Como está sua sensibilidade à voz do Espírito? Você tem pedido discernimento antes de se envolver em discussões? Essa atitude pode mudar completamente o rumo da sua história. Conflitos são inevitáveis. Em casa, no trabalho, na igreja, todos nós lidamos com opiniões diferentes, com temperamentos opostos e com feridas que muitas vezes
não têm nada a ver conosco, mas que acabam respingando em nossas emoções. Por isso, é essencial desenvolver um espírito sensível e ao mesmo tempo firme. O silêncio é poderoso, mas precisa ser estratégico. E a fala também. Quando o apóstolo Tiago escreveu que o homem sábio é aquele que sabe dominar a própria língua, ele estava apontando para algo muito mais profundo que apenas o autocontrole. Estava falando sobre o domínio espiritual. Você já parou para pensar quantas batalhas emocionais poderiam ter sido evitadas se tivéssemos ficado em silêncio? Ou quantas injustiças poderiam ter sido impedidas se tivéssemos nos posicionado? A linha entre o silêncio e a omissão é muito tênue, e a linha entre o posicionamento e a agressividade também. Como você tem lidado com essa tensão? Tem se silenciado por medo ou falado por vaidade? Deus deseja nos ensinar o tempo de cada coisa. Não se trata de calar para sempre nem de gritar para ser ouvido. Trata-se de ser guiado pelo Espírito Santo em cada situação. Essa é a verdadeira sabedoria. Responda aqui. Qual foi a última vez que você se arrependeu por ter falado algo no calor do momento? A sabedoria divina vai além do raciocínio lógico. Ela considera o coração, o tempo, a intenção e o impacto. Quando falamos no momento certo, com as palavras certas e o espírito certo, causamos transformação. Mas quando falamos fora do tempo ou com raiva, até mesmo a verdade pode se tornar uma arma. Já sentiu isso na pele? Já tentou corrigir alguém e acabou machucando ainda mais? Isso acontece quando agimos por impulso e não por inspiração. Da mesma forma, há silêncios que machucam. Aquela falta de resposta que gera abandono. Aquela ausência de posicionamento que transmite indiferença. Por isso, precisamos orar constantemente pedindo discernimento. Você tem feito isso? Tem pedido a Deus para te dar sabedoria antes de entrar em uma conversa difícil? Provérbios 15:1 nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você tem escolhido respostas brandas ou está preso à necessidade de estar certo? Interaja conosco. Qual versículo da Bíblia te ajuda a manter a calma nos momentos de conflito? Compartilhe nos comentários e ajude outros irmãos a encontrarem força na palavra. Quando deixamos o Espírito Santo guiar nossas palavras e silêncios, nos tornamos instrumentos de reconciliação e paz. E isso é poderoso. Outra armadilha comum em tempos de conflito é o orgulho. Ele nos convence de que precisamos falar para mostrar que não somos fracos, que calar é se humilhar, é dar espaço para o outro vencer. Mas o reino de Deus é o oposto do mundo. Aqui, o que se humilha é exaltado, e quem se cala por sabedoria é fortalecido por dentro. Pense em José, o filho de Jacó, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado por Potifar. Ele tinha todos os motivos para gritar por justiça, mas escolheu o silêncio por muitos anos. E o resultado foi glorioso. Sua história nos ensina que Deus trabalha no silêncio. Você confia nesse processo? Ou sente necessidade de resolver tudo com as próprias mãos? A sua resposta revela o quanto você está disposto a depender de Deus. Às vezes, Deus permite o conflito para revelar o nosso coração. E Ele também usa o silêncio para trabalhar no coração dos outros. Você acredita nisso? Já experimentou uma situação em que o seu silêncio falou mais alto do que qualquer argumento? Conte nos comentários. A sua história pode inspirar outras pessoas a confiarem mais em Deus e menos na própria força. Em muitos casos, o conflito não está do lado de fora, mas dentro de nós. É a batalha interna entre a vontade de reagir e o desejo de agradar a Deus. É nesse lugar secreto que a verdadeira guerra acontece. Por fora, podemos parecer calmos, mas por dentro estamos em ebulição. Já sentiu isso? Já engoliu palavras que quase queimavam na garganta? Isso é nobre, mas só se for feito com o coração certo. Se calarmos com amargura, essa dor vira raiz. Mas se calarmos com sabedoria e entrega, Deus transforma em força. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente. Essa paz não é passiva, é escudo.
Quando temos essa paz, não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos vencer argumentos. Você deseja viver essa paz? Está disposto a abrir mão da sua vontade para seguir os passos de Jesus? Interaja aqui nos comentários. Qual foi a vez em que você mais lutou contra sua própria vontade de reagir? Compartilhe, porque essa é uma luta comum a todos nós. Mas com o Espírito Santo nós vencemos. Saber quando falar e quando calar é uma arte que se aprende na intimidade com Deus. Não existem fórmulas prontas. Cada situação pede uma resposta específica. E é por isso que precisamos cultivar uma vida de oração. Quando estamos alinhados com o coração do Pai, Ele nos orienta até nas palavras. Ele nos mostra quando um silêncio vai curar e quando uma palavra vai libertar. Você já pediu ao Espírito Santo para ser seu conselheiro nas conversas difíceis? Já experimentou orar antes de entrar em uma reunião tensa ou uma discussão em família? Isso muda tudo. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável e cheia de misericórdia. Se nossas palavras não carregam essas marcas, talvez seja melhor esperar. Esperar em Deus é também um ato de coragem. Você tem conseguido esperar? Ou tem corrido para resolver com a força do seu braço? Responda nos comentários. Como você tem buscado sabedoria nos momentos de tensão? Sua resposta pode encorajar outras vidas. Ao longo desta conversa, vimos que sabedoria não é ausência de conflito, mas a maneira como reagimos a ele. Aprendemos que o silêncio pode ser escudo e a fala, uma espada. Mas ambos precisam ser guiados pela luz de Deus. O mundo nos empurra para o embate, para a resposta rápida, para a defesa da razão. Mas o reino nos convida à mansidão, à entrega, ao domínio próprio. Isso não é fraqueza, é força controlada. Jesus nos ensinou isso com sua vida. Ele falava quando necessário e se calava quando o Pai assim queria. Você está disposto a seguir esse exemplo? Está pronto para viver uma fé prática que transforma até seus relacionamentos mais difíceis? Lembre-se, a boca fala do que o coração está cheio. Encha-se da palavra, encha-se de Deus, e suas reações começarão a mudar. Sua família sentirá, seus colegas de trabalho perceberão, e acima de tudo, seu espírito será fortalecido. Escreva nos comentários qual parte desta reflexão mais falou com você hoje. Encerramos este vídeo com um convite. Escolha a sabedoria. Escolha ouvir a voz do Espírito Santo acima do clamor da sua emoção. Nem sempre será fácil, mas será transformador. Quando você aprender a discernir o momento de falar e o momento de calar, seus relacionamentos florescerão e sua fé se tornará ainda mais profunda. Relembre, Jesus, José, Esther. Todos viveram momentos em que o silêncio foi mais poderoso que 1000 palavras. Você também pode viver isso. Reflita sobre isso. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz, como afirmou Aristóteles. Que essa frase ecoe em seu coração e te inspire a buscar sabedoria em cada atitude. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém que está enfrentando conflitos e se inscreva no canal Poder 24 Horas para mais conteúdos que edificam sua vida espiritual. Que a paz de Deus reine em seu coração e que suas palavras, ou seu silêncio, sejam sempre dirigidos pelo alto. Deus te abençoe poderosamente. Reflexão. Responder à ofensa com ofensa é lavar a alma com lama. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se rebater. Dalai Lama.